Meus queridos, sejam bem-vindos ao Mapeando o Enem. Eu sou o professor Matheus Nogueira e nós hoje vamos entender como o seu corpo é capaz de se defender contra tudo aquilo que poderia causar algum dano a ele. Nós estamos sempre expostos, constantemente, a muitas coisas que poderiam ser nocivas, desde micro-organismos até toxinas que estão presentes no nosso ambiente, no nosso dia a dia. Porém, nós temos um sistema lindo e maravilhoso chamado de sistema imunitário. Também pode ser chamado de sistema imunológico ou sistema imune. Tudo a mesma coisa, embora se utilize mais o imunitário. Esse sistema imunitário, ele existe para protegê-lo contra tudo aquilo que chamamos de antígenos. O que é um antígeno? É qualquer coisa que o seu corpo não reconheça como sendo parte dele. Então, poderia ser um micro-organismo, como uma bactéria, um vírus, poderia ser uma toxina, poderia ser um grão de poeira, qualquer coisa que não reconheça, até mesmo, às vezes, células do seu próprio corpo. Quando uma célula ela se torna uma célula cancerígena, por exemplo, seu corpo para de reconhecer como sendo parte dele mesmo e é capaz de atacá-lo. Então, tudo aquilo que for reconhecido como antígeno vai ser combatido pelo sistema imunitário. Esse sistema imunitário, ele se divide em, vamos dizer, de uma forma em que você separa duas partes. Sistema imunitário inato e o sistema imunitário adaptativo. O que seria o sistema inato? Algo inato é aquilo com o qual você já nasce. Então, você já tem defesas naturalmente preparadas contra qualquer coisa que, porventura, seja considerado antígeno. Então, na sua pele, está cheio de micro-organismos, mas concorda comigo que a sua pele funciona como uma barreira? Então aí nós temos uma barreira física, isso é parte do seu sistema inato. Então ela ajuda a bloquear esses micro-organismos de entrarem dentro dos seus tecidos. Então somente em algumas ocasiões eles vão acabar entrando. Por exemplo, digamos que você vai lá fazer um parkour, né? Parkour! 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 E você se rala todinho, né? Sai fazendo a carne moída no asfalto. Aqueles micro-organismos que estão na sua pele, eles vão entrar dentro dos seus tecidos. E ali dentro, você também já tem o seu sistema imunitário inato preparado. Existem células muito importantes chamadas de macrófagos. Os macrófagos, eu vou fazer uma analogia, eles são semelhantes aos guardinhas que rondam pelo bairro. Esses guardinhas ali, eles vão encontrar o humilhante, eles vão botar para fazer um baculejo, vão dar uns tapão neles. Então, qualquer coisa que esteja fora de ordem, eles vão cuidar ali. Vamos entender que o macrófago é o guardinha e o antígeno seria, então, o tal do humilhante. Eles conseguem lidar com coisas do dia a dia. Então, constantemente, eles vão encontrar micro-organismos ou células mortas e eles vão fagocitar. O que é fagocitar? É quando uma célula ela encontra algo menor, né, pode ser uma outra célula, por exemplo, ou um micro-organismo, e eles vão envolver com a membrana plasmática e vão internalizar. É como se ele estivesse abraçando e ingerindo. Seria mais ou menos essa ideia. E o macrófago vem justamente... Tem um besourão no meu cabelo, velho. Então, o macrófago, ele é especialista em fazer esse processo de fagocitose. Então, ele constantemente está patrulhando os tecidos para isso. Então, aquele amiguinho que fez o parkour e se ralou todo, os micro-organismos ali, os antígenos, por exemplo, que estão na pele, eles vão entrar dentro do tecido, os macrófagos vão reconhecer aquilo ali e vão começar a combater. Pode ser que resolva de uma maneira relativamente fácil? Pode. Mas a quantidade de micro-organismos ali pode ser elevada. Então os macrófagos eles vão precisar de reforços. O que é isso? Reforços. O que é isso? Imagina que o guardinha está chamando a viatura que está ali nas imediações. Então ele vai começar a chamar. Os macrófagos liberam uma substância chamada de citocina. Então essa citocina que vai sendo liberada, ela vai ter um efeito, primeiramente, de fazer com que os vasos sanguíneos na região, eles fiquem dilatados, então eles fiquem maiores, e isso vai fazer com que chegue mais sangue. Então essas células que vão ser o reforço, eles estão no sangue. Vocês com certeza já ouviram falar de leucócitos, ou glóbulos brancos. Leucos significa branco. Então os glóbulos brancos eles vão começar a chegar naquela região onde tem um ferimento, justamente porque ali tem maior aporte de sangue. Esses glóbulos brancos, esses leucócitos, vocês com certeza já devem ter visto em algum momento. Sabe quando você pega um exame de sangue e tem ali leucócitos e um bando de palavras
meio esquisita, eosinófilo, basófilo, neutrófilo, aquela coisa toda, todos esses são leucócitos, células brancas. Então elas vão chegar para começar a combater aqueles antígenos ali. E nesse momento você vai começar a ter uns sintomas característicos então ali que acontece quando você está num processo inflamatório que a gente chama de agudo. Primeira coisa, se tem mais sangue chegando, você vai ter um volume maior e isso vai causar inchaço, é o que a gente chama de edema. Com mais sangue, você tem glóbulos vermelhos também chegando, então vai causar vermelhidão, eritrema. Você vai ter, a partir desse processo, além de ter mais o inchaço e a vermelhidão, você vai ter as terminações nervosas, elas ficando mais pressionadas justamente por conta desse inchaço e vai ter dor. Além desses três, você pode ter ali desenvolvendo também a febre, então ele vai começar a aquecer aquele local. Então se você tem um ferimento, às vezes se você passa ali a mão, você sente que ele está mais quente. Por que fica quente? Porque são liberadas substâncias que vão aumentar a temperatura local e essa temperatura é a temperatura ótima para essas células de defesa elas funcionarem. Não é para matar o micro-organismo em si, nossa, ele vai morrer ali pelo calor, mas sim para melhorar a resposta das suas células imunitárias. Então elas vão trabalhar de uma maneira muito mais eficaz. Então, meus queridos, muitas vezes esses sintomas que estão associados a muitas doenças, na verdade, não são necessariamente a doença em si causando, mas é o nosso próprio corpo se defendendo. Então, normalmente, sintomas como febre são muito características do processo inflamatório. Pode ter uma quinta característica também, que seria a formação de pus. Então, se o processo ele se arrasta um pouco, começa a formar o pus, que nada mais é do que células mortas. E essas células mortas ali do processo inflamatório elas vão se acumulando e vai formando o pus. Mas digamos que mesmo com toda essa enxurrada de células que está chegando ali, não tenha sido capaz de enfrentar aquele antígeno. Vai precisar da tropa de elite. Vai subir ninguém! Vai subir ninguém! Todo mundo aí quietinho aí! Vai precisar de um reforço. E é a partir daí que vai entrar o que a gente chama de sistema imune adaptativo. E vão entrar células especiais chamadas de linfócitos, que também são células brancas do sangue. Os linfócitos, eles são divididos em várias categorias, mas eles agora vão ser especializados. Por que eu chamo esse processo de adaptativo? Porque eles vão preparar uma resposta específica contra o antígeno. Ele vai criar a arma perfeita contra ele. O comandante dessa galera toda é o tal do linfócito T-CD4. Linfócito T-CD4. Nossa, gente, que nome é esse, né? Os linfócitos normalmente vão ter uma letra associada, que é normalmente o órgão onde ele vai ser maturado. Então, um linfócito T ele foi maturado num órgão chamado de timo, que quase ninguém conhece. E o CD4, né, essa sigla toda, tem uma referência às proteínas que estão na membrana. Então, esse linfócito TCD4, que é o capitão, ele vai organizar toda essa resposta e ele vai começar a fazer uma coisa muito importante. Ele vai produzir os anticorpos. Anticorpos, eles são normalmente proteínas, imunoglobulinas, e elas vão atacar especificamente cada tipo de antígeno. Então, se eu produzo um anticorpo, por exemplo, contra o vírus da dengue, esse mesmo anticorpo não vai funcionar contra um vírus da gripe, porque eles são, como eu disse, específicos. Então, ele vai criar a arma letal perfeita contra aquilo ali. E além de produzir esse anticorpo, ele vai coordenar também outros linfócitos. Você tem também linfócito B, o B porque é feito na medula óssea e bone seria o osso em inglês, né? Você tem linfócito TCD8, que funciona quase como se fosse sniper. Ele produz anticorpos e vai liberando esses anticorpos, ao invés de ficar preso na membrana. Você tem os linfócitos NK, que são os natural killers. Então são vários os tipos que vão atuar aqui. E é a partir desse momento que se produz essa resposta específica, que é muito boa, que você vai conseguir, então, combater aquele antígeno. Meu amigo, se seu sistema adaptativo não conseguir lidar com isso, eu tenho mais notícias para você. Então, é nesse estágio que você consegue defender o seu corpo na pior das hipóteses. Digamos que você combateu aquela infecção, deu tudo certo, e um belo dia você entra em contato de novo com aquele mesmo antígeno. Você vai ter que passar por todo esse processo de novo? Não. Você tem células de memória. Durante esse processo, no processo inflamatório crônico, que a gente chama, que é aquele que fez a adaptação específica ao antígeno, você criou células de memória que foram apresentadas ao antígeno e elas guardaram a informação para produzir aquele anticorpo. Então, se você entra em contato com o antígeno de novo, ele já tem a ficha criminal toda certinha. Então, ele já
viu o antígeno, já manda o anticorpo e a resposta é imediata praticamente. Então, é um caso clássico. Quem teve, sei lá, catapora uma vez, costuma ter catapora 2 vezes? Não. Quer dizer que a pessoa nunca mais entrou em contato com o antígeno? Também não. Ela provavelmente pode ter entrado em contato com o antígeno, só que a resposta é tão rápida que você sequer vai desenvolver qualquer sintoma daquela doença. Meus queridos, então era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Na nossa próxima aula, nós vamos entender como funciona o processo de imunização e vamos entender as vacinas. Então, até a próxima.